estamos ao vivo pela primeira vez no Pode Isso, Amiga. Pode isso, amiga. Pode isso, amiga? Gostei, acho que a gente podia fazer esse remix sempre. Gente, prazer a todo mundo que tá aí assistindo, ouvindo a gente, qualquer uma das plataformas. Nós estamos começando oficialmente o Pode Isso, Amiga, um podcast que está sendo organizado pelo PSB-DF e principalmente por essas 3 mulheres que estão aqui na mesa hoje, que nós vamos alternar, discutindo e debatendo com nossas convidadas. E o Pode Isso, Amiga é um podcast com o intuito de conversar com todas as mulheres de todos os tipos, origens, raças, localizações do Distrito Federal. Com o objetivo aí que a gente possa tentar extrair o máximo do que a gente tem dessas mulheres e que a gente possa, inclusive, transformar as ideias de cada uma das mulheres em políticas públicas e também em sugestões legislativas. Então, aqui é assim, debateu, jogou pro legislativo, mostrou pra nossa deputada, mostrou pro governador, mostra pra todo mundo, porque o objetivo é transformar as nossas ideias em atividades realmente concretas para melhorar a vida das mulheres. Então, esse é o super objetivo do Pode Isso, Amiga. Eu tô até arrepiada. Ninguém para mais a gente, né? Inclusive, o que é o tal do Pode Isso, Amiga foi a Olga que deu essa ideia do nome. Pode explicar, Olga, você vira aí e conta pra todo mundo. A gente tava batendo cabeça, né? Eu e Thay tendo que elaborar um projeto e a gente começou a fazer uma busca, né? Sobre a vida das mulheres, o que as mulheres passam na política, o que elas vivem na sociedade, a mãe, a professora, a dona de casa. E aí a gente começou a falar, gente, de novo isso? Cara, 2023, real que a gente está passando por isso ainda. E a gente ficou, né? Pode isso, Arnaldo. A gente até brincava, né, Thay? Era o Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Aí uma hora a Thay virou, pode isso, amiga? Eu falei, pode isso, amiga. É o nome do nosso podcast. E que, na verdade, era um projeto para a Secretaria de Mulheres do DF, né, Thay? E depois mudou. O podcast virou o projeto principal. E a gente está trabalhando, fazendo na transversalidade as outras necessidades do partido. Exatamente. E vamos ser nós 3, então, vocês que vão continuar assistindo, assim espero, fiquem focados nas nossas 3 carinhas, porque sempre estaremos apresentando, revezando, apresentando juntas e conversando com as nossas amigas. Não é, Karina? Vai falar nada, não. Ela tá introspectiva. Não, que isso. Eu tô aqui, tô toda arrepiada com essa história, com esse projeto maravilhoso. Tem muita novidade por aí, muita convidada legal. Então, fiquem de olho nos próximos episódios. Aguarde cenas. E tem uma coisa que a gente combinou, que a gente vai pedir para todas as convidadas, né? A gente vai falar para todas as convidadas, para começar cada um desses episódios, para elas se apresentarem mais informalmente, para trazer um objeto delas que represente o que elas são, ou talvez momentos que elas viveram. A batalha delas, né? A luta diária de cada uma. Exatamente. Tipo assim, o que isso simboliza, né? Então, a gente, para começar isso, já que a gente vai pedir para todo mundo, tem que ser assim, né? Tudo que você pede, você tem que fazer também. Primeiro. Exatamente. Então, vamos apresentar os nossos objetos? Ninguém esqueceu, não, né? Não. Estamos todos com eles aqui. Somos mulheres extremamente... Com um alarme no telefone para lembrar, né? Memórias, exatamente. Memórias de elefante. Compromissadas com o objeto. E quem que vai começar aí? Você, Não, eu que lembrei aqui. Não, então, começa quem lembrou. Não, quem lembrou, então convida alguém a começar. Toma! Ela está inventando regras, é com ela. No Ela meio do inventa caminho, regra, né? ela inventa Tá lei. certo. Pode isso, amiga. Pode inventar regra. Estou criando minha própria realidade, galera. Pode, minhas regras. Meu pode, minhas regras. Karina, você quer começar? Então, vou começar então. E faz até sentido eu começar, sabe por quê? Eu trouxe um objeto que ele... Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é um solzinho. É um anel Vai que é ter um que fazer sol. igual aqueles Não sei se tá focando, menina. Vou mostrar para minhas amigas aqui hoje. Vejam bem. Imagino que vocês já estejam até inspiradas só de olhar para este Maravilhoso. sol. E aí é algo que eu trouxe porque o sol nos motiva, nos dá energia. O sol, ele faz as coisas serem possíveis, né? A vida. Então, acho que iniciativas como essas, ainda mais que nós, mulheres, temos tanto aí para mudar
na sociedade, na política. Então, o sol me representa, que a gente nunca perca esse sol, que a gente possa usar o nosso sol para iluminar outras pessoas também. Eu acho que a Karina é leonina. E Essa coisa do sol também, e do fogo. sem a vitamina D, a gente não vai muito longe também, né, Pois é, gente? pois Então, simbora. E não dizem que o sol nasce para todos? Para as mulheres nem sempre nasce muito bom, né? Igual para homem. Então é bom mesmo a gente ter um solzinho particular da Karina aí. Para chegar a todas as mulheres Garantir o do equilíbrio. Distrito Federal. E agora, Olga, eu ou tu para o ímpar? Ai, bom, já eu foi, logo, que aí tu que tu fecha. Então, essa aqui é Kuan-Yin. Então, eu sou a espiritualista do rolê, né? Sempre A tem, gratitude, sempre tem. a Tem cota aqui gratiluz. para as espiritualistas. Na verdade, eu acho que eu sou a cota não do time, porque as duas aí estão com a áurea vibe alinhadas. bem- Ai, coisa boa, bata, Eu amiga. acho que eu até iluminei. Kuan Yin é a deusa da misericórdia, compaixão e perdão. E ela me acompanha há muitos anos. E Kuan Yin eu fico até emocionada quando eu falo de Kuan Yin, porque ela é uma mulher e que, como Maria, como Nossa Senhora, né, vem para amparar as pessoas que estão precisando de ajuda, os vulneráveis, as mulheres principalmente. Então, tudo eu coloco no colo de Kuan Yin. Meus filhos, minha vida, minha família, meus amigos, Para não minhas deixar amigas. essa mulher sobrecarregada aí também. Achando Não, tudo no mas colo da como Kuan ela Yin, é tô um brincando. ser de luz, ela queima com fogo, o raio violeta dela, ela transmuta tudo. Então, a Kuan Yin vai representar pra gente aqui a transmutação do nosso programa, que ele seja muito auspicioso, que ele seja, que ele cumpra o seu papel, que ele consiga chegar nas mulheres, que as mulheres enxerguem na gente uma voz, né? Que cheguem histórias, mandem as histórias de vocês também, para a gente estar aqui, para a gente debater, para a gente conversar. Qual é a sua dificuldade? Aonde a energia está parando e a gente precisa melhorar essa energia, transmutar. Então, o Kuan Yin vai ser a nossa grã-mestra. Eu tenho uma pergunta. Eu tô representando como pode tudo aqui das amigas. Eu tô representando a cota da ignorância agora. Mãe. Fiquei curiosa, Kuan Yin, né? Uhum. Fiquei curiosa se Kuan Yin, ela tá vinculada a alguma religião, algum processo espiritual, de onde é a origem de Kuan Yin? Kuan Yin, ela vem da China. Ai, gente, é China? Não, desculpa. Ela é da religião hindu. Ah, legal. Ela é do hinduísmo, Da Índia, é da então, Índia, certamente. exatamente, é da Índia, desculpa. E Kuan Yin, ela nem sempre é cultuada como mulher. Aqui, pra gente aqui, ela aqui no Ocidente, ela é mulher, mas no Oriente ela é homem e mulher. Ela, então, tem templos de Kuan Yin no mundo inteiro. Então, Kuan Yin, ela foi um avatar, que a gente chama de avatar, né? Ela foi um avatar que já veio, assim como Jesus Cristo. Ela já esteve aqui no nosso plano, né? E ela veio para ajudar. Não só as mulheres a gente se identifica muito mais, né? Pelo caráter acolhedor de Kuan Yin, né? Kuan Yin é muito acolhedora. A gente, nos nossos rituais, a gente faz a dança para Kuan Yin, a gente pega e Kuan Yin, sente que Kuan Yin coloca a gente no colo e ela tá sentada nessa flor de lótus e a flor de lótus também tem toda uma representatividade para a Simbologia, gente. A gente pode, inclusive, ter a versão Pode Isso, Kuan Yin. Pode Ela isso, Kuan vai Yin. estar Então, aqui com a gente. eu tenho um grupo de amigas que a gente chama de Amigas da Luz. E a gente tem um grupo que chama Kuan Yin nos Uniu. Né? Então, a gente legal. pode falar. Pode isso, Kuan Yin? Olha, então eu vou trazer aqui um momento cabeção, já que gerou uma dúvida aí de onde é Kuan Yin, é Índia, é China, é Japão, é Bahia. Eu coloquei aqui no Google, nosso pai Google, Kuan Yin é na origem chinesa, Ó, tá? então não tava tão longe, Acertou. acertei. Acertou de primeira, depois decidiu que era outra coisa. Não, porque mas aí ela depois- acertou tudo. Ela foi... Porque eu sou É muito porque, maravilhosa. assim, o hindu, tudo ali, tá tudo junto misturado, né? Fechou. É um bodhisattva associado realmente com a compaixão, tal como é venerada pelos budistas da Ásia Oriental. Geralmente na forma feminina. Muito legal aqui, Kuan Yin. Gostei. Se escreve Kuan
Y-I-N. Gostei que Coane tá gente. aliada com a gente, porque ela, assim, ela já tá super transgressora. Porque tem hora que ela é homem, tem hora que ela é mulher. Ela tá ali Exatamente. preparadíssima E o- pra quebrar preconceito. E o grande barato é que ela tá aqui pra acolher todo mundo, né? Então, ela vem transmutar qualquer energia ruim. Bateu nela, já era. Então, Coani, tenha misericórdia de nós, Ah, é Coani. isso. Estamos precisando. E agora, Thay? O que, Tá. que você trouxe pra gente? Diz aí. Gente, fiquei muito na dúvida. Muito na dúvida do que eu ia trazer, porque realmente, né, nessas horas que falam assim, traga uma coisa que te representa, a gente percebe que a gente tem, tipo, várias facetas, várias versões. E eu falei, ai, caramba. Eu não sei se pode xingar em podcast. Pode xingar, se Eu, for, né? eu vou colocar um caramba que é pra equilibrar a coisa. Não ficar, né? Legenda, caralho. Mas eu decidi trazer um livro, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Cadê? Aqui. Achei clichê. Achei o clichê. Tô brincando. Pode isso, amiga. Você que não te Pode perguntei. isso, tá amiga. ligado? Não te perguntei Pode nada. isso, amiga, ser julgadora. É brincadeira, é Tô brincadeira. brincando. Gente, mas decidi trazer esse livro, assim, fiquei, ai, que eu trago e tal, não sei o quê. Trouxe esse livro, que apesar de ser um clichê, talvez muita gente não conheça, né? verdade. Mas é o seguinte. Mulheres que correm com os lobos, ela fala sobre o arquétipo da mulher selvagem. E eu acho que, na verdade, eu trouxe mais, não por mim, mas por todo mundo. Por todas as mulheres. Porque eu acho que as mulheres, elas são muito moduladas a serem sempre, tipo, gentis, a serem organizadas, a serem cuidadosas, a serem tudo que, enfim, são coisas boas, mas que são representadas como necessidades e formas exclusivas das mulheres. E esse livro, ele traz uma ideia de que, na verdade, a gente tem que romper com essa lógica de domesticação e começar a dar mais vazão para o nosso lado selvagem, para o lado rebelde, que na verdade é como nós somos enquanto indivíduos, de forma mais originária, né? Então, assim, eu acho que de certa forma, quando a gente fala sobre o arquétipo da mulher selvagem, a gente estimula em vários sentidos a mulher na sexualidade, na atuação política, no posicionamento, na autonomia da vida, seja a vida financeira ou da vida intelectual. Então, eu acho que Nos relacionamentos. nos relacionamentos, muito importante nos relacionamentos. Então, assim, e relacionamentos em todos os sentidos, né? Porque às vezes Sim. relacionamento com amigos, no trabalho, com um homem ou com outra mulher, tipo, A posição que essa mulher tem que estar ocupando na vida, né? na vida o tempo todo, né? Então a gente fica nessa. E nós mulheres somos múltiplas, né? Então, eu acho que a Clarissa Pinkola, ela coloca muito isso. Ela vem muito nessa pegada. Diz que tá tudo bem. Você pode ser... porque ela coloca conta várias historinha e dentro dessas historinhas você vai colocando, se encaixando várias mulheres, mas tem algumas que a gente se reconhece mais, outras menos. A impostora, a que não tomou uma decisão correta, a do Barba Azul. Né? Exatamente, Então, é muito legal essa multiplicidade que ela trata da mulher. Super recomendo. Menina, eu falo clichê, Tu já tô, leu, inclusive, Karine? brincando, Tu já porque leu eu ele? conheci esse livro através de é o você. clichê que eu apresentei pra ela. Eu Mas já tu leu, tem que ler. sabia que esse livro, você ia trazer esse livro. Eu acho que eu pressenti. Você já me Por isso que quando eu vi aqui falei, tão previsível ela. O poder de pode isso, amiga, ser previsível. Tô brincando. Mas eu acho que tem uma coisa que ele se conecta, querendo ou não, com a proposta do nosso podcast. Porque, assim, em vários momentos a gente se vê moldada, às vezes até pro nosso bem, que é pra conseguir adentrar os espaços e participar e ter uma visibilidade, um espaço de protagonismo. Pelo menos eu passei isso muito na política, que foi ver que existiam modelos pré-determinados pra você fazer política, pra você ser política, pra você ser valorizado enquanto indivíduo. Só que esses modelos, eles partem do princípio de uma participação muito maior dos homens. Ou seja, o que a gente faz pra estar dentro da política e para adentrar é se moldar a modelos políticos que são estabelecidos pelos homens. E, de certa forma, a mulher selvagem, ela vai transfigurar, inclusive, esse espaço político, né? Quer falar, não, meu querido, dá licença, eu não quero, me moldar nesse processo, porque isso, querendo ou não, ele poda a gente, né? Muito. É, Muito. deprimente. Muito. E assim, a gente quer criar o nosso modelo, né? A gente quer ser o nosso case de sucesso, né? Então, não precisa olhar para um homem que teve uma trajetória linda, né? Não desmerecendo nenhum deles.
mas que todos foram importantes, mas também a gente quer se enxergar ali, criando as nossas expectativas, criando o nosso projetinho, o nosso modelo. Então, eu acho que essa que é a pegada. E eu acho que tem uma coisa que, inclusive, puxar desse assunto, que eu comentei que aconteceu isso comigo, né, de me modelar para estar dentro do processo político, que é um processo político que não é ditado por mulheres. E eu acho que a gente podia contar para a galera que tá, tipo, assistindo a gente, que vai acompanhar os próximos episódios. Tô contando que todo mundo vai acompanhar os próximos episódios. Acho que não sejam só os nossos filhos, os nossos pais. Vai deixar o like, o comentário e se inscrever no canal. Estou aprendendo tudo sobre isso. Mas o que eu ia comentar é que a gente podia, inclusive, talvez contar, se vocês toparem, tipo, como que foi o processo de cada uma. Porque eu acho que a gente teve experiências bem diferentes para adentrar na política e chegar, assim, na política, assim. Cada uma tem uma experiência, né? E... Ela fez um cara, eu não quero contar. Conte. Não, minha experiência é ótima. Então, conte. Não, vocês primeiro. Vai, Olguinha, vai, Olguinha. Então, eu nasci na política, né, gente? Meu pai foi político a vida inteira. Meu pai era um político do Pará, né? Foi deputado federal constituinte. Foi deputado estadual, foi deputado federal, foi vereador, foi secretário de estado, secretário de município. Então, a vida inteira, a nossa vida inteira... Esses dias eu estava até lembrando com os meninos, com os meus filhos, que a minha mãe chegava e dizia: eu não aguento essa vida de cigano! Porque a cada 4 anos a gente estava morando em lugares diferentes, E né? pausa pra curiosidade da família da Olga, que essa eu tenho que contar. Eu nem sei se ela ia contar, mas tenho que contar. Olga... Menina, mãe dela teve 10 filhos. 9. Botei errado. É pra crescer, né? Pra ficar mais... Não, é porque somos 10, mas um é só parte de pai. Meu pai. Então são 10. São Tá 10, vendo que eu sabia, né? Era 10. Era um território, um município já que ela já tinha que coordenar ali dentro. A família dela já era um... Depois que os meninos ficaram tudo maior de idade, o pai dela se elegia só com o voto da família, dos filhos. Tô brincando. Continua, Olga. Não, Muito e é muito engraçado, porque meu pai foi um dos criadores dos fundadores do PL. Aquele PL lá de trás, não é esse, tá, gente? Graças a Deus. Ufa. Oh, my God. Então, meu pai fez política estudantil lá atrás, onde as pessoas eram presas por dizerem o que pensavam e tudo mais. E ele viveu a política... A minha história política toda já veio desde pequenininha, né? A gente carimbava os númerozinhos dele para fazer aquelas cédulas eleitorais, né? Que vinham os quadradinhos e a gente carimbava. O seu pai foi constituinte? Foi deputado federal tá vendo? constituinte. Arrasou, Federal meu filho. constituinte. Você tá achando o quê aqui, ó? Caraca. Foi deputado federal constituinte, foi quando nós viemos para Brasília. E foi quando ele foi um dos fundadores, ele com a Fife Domingos, né? Que eles resolveram criar o partido e fizeram e tudo mais. E era a época que a gente já estava mais ali na adolescência, né? 15, 16, assim, eu, né? E os meus alguns irmãos mais velhos, eu tenho 3 irmãos mais novos. E aí, quando ele começou a fazer a conta, ele dizia: gente, se eu não virar um voto aqui em casa, eu não vou virar voto de ninguém mais. Porque um dizia que ia votar no Lula, outro dizia que ia votar no Freire, outro dizia... Eu, por exemplo, fazia campanha Polícia de Guimarães, minha gente. Eu adorava, eu achava ele lindo. Ele passava caminhando na quadra, a gente morava na mesma quadra, né? E aí eu sei até hoje a música dele, da campanha dele. Canta aí pra gente, vai ter um momento cantoria. Vamos lá. Bote fé no velhinho, o velhinho é demais. Bote fé no velhinho, ele sabe o que faz. Vai ajudar o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Eu acho até que a gente pode resgatar a música pra colocar depois, que essa era a música de campanha do Ulisses Guimarães. Solta a música aí, Ed. Não tem música aqui, mas corta na edição, bota a música aí também. E assim, então a gente... E muito por gostar, né? Muito sem ideologia mesmo, porque Sim, era uma coisa mais da beleza dele, né? Assim, apaixonada. A pauta que ele Ainda bem que o pai de Olga já tava fazendo trabalho de base pra convencer ela que não podia votar pela beleza. Exatamente. E a gente vai crescendo, a gente vai falando isso. E o grande barato que eu acho que a política me deu, e que também, quando você... obviamente, quando você convive na sua casa com uma pessoa democrática, é que você pode escolher o que você quiser,
né? Meu pai brincava, mas ele dizia, se você acha que é importante, vai atrás, né? Até porque ele batalhou pelas diretas já, a gente ia para Palanque junto com Ulisses Guimarães também, quando ele era deputado estadual em Belém. E assim, a gente sempre foi uma casa muito política. Se conversava muito de política. E se conversava... Quem dera se todo mundo tivesse essa experiência que a Olga teve, que era a política fazer parte da base da organização familiar, né? Muito legal. E era muito bom. Era democrático até a... Página 2, porque a mamãe entrava, né? Aí ela dizia, não, quem tá aqui com vocês sou eu que vou ter que decidir. E tá tudo bem também, né? Como a Thay falou, a gente é uma família muito grande. E nós éramos democráticos, sim, mas também obedientes, né? Olga, tem quantos anos... Eu conto curiosidades da Olga, né? Como vocês podem perceber. Já falei da quantidade de irmãos. Agora, uma outra coisa que eu acho uma super curiosidade, que isso é muito legal. Porque é uma das formas da gente fazer parte da política em outras estruturas, em outros espaços. Quantos anos que você é assessora legislativa já? Eita! Então, aqui dessa vez, né? Aqui, tipo, vamos falar de Brasília. Eu estava dentro do PSB, e aí vamos colocar a bandeira do partido, né? 40. Eu fui por 10 anos. Há 10 anos atrás, a assessora da Legislativa, da Câmara dos Deputados. E agora a gente está há um ano no Senado Federal, trabalhando também na área legislativa. Então, 11 anos já na batalha, ajudando a construir leis, ajudando a construir um país melhor. Isso que a gente... sorte a nossa ter pessoas como Olga assessorando. Cara, é muito bom. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, fica mais fácil, né? Com certeza. A gente tá ali na luta todo dia. Tem gente que, quando termina o dia, né, Thay, a gente tá morta. Mas a gente tá satisfeita. Tá feliz, porque a gente contribuiu um pouquinho, a gente conseguiu deixar a vida de alguém melhor. Você sabia que uma coisa que acontece muito, que meu marido, ele me pergunta, ele falou assim, amor, eu vejo você sofrendo, cansada, não sei o que, tipo assim, vale a pena? Eu falo assim, é porque quando você vê quando a gente tá já no final do dia, por assim dizer, né, Olga? Quando a gente tá assim, ai, não aguento mais. Só que tem um prazer em saber que você teve a condição de talvez melhorar a vida de uma pessoa, de você apresentar uma emenda que vai transformar aquela lei mais segura na pauta ambiental, ou que você vai proteger muitas mulheres e indiretamente você ter a mão na política que faz e transforma a vida das pessoas. Por mais que as pessoas falem muito assim, né? Tipo, mas a política não faz nada por mim. Só que é na política que se decide quanto que vai ser o ônibus, é na política que se decide qual que é a delegacia que vai existir para defender as mulheres. Então, eu acho que essa coisa da assessoria legislativa e de qualquer outra esfera tem um prazer muito grande, que é um prazer vinculado não a ter poder, mas um prazer vinculado a realizar e melhorar a vida das pessoas. Sim. Acho que isso é uma coisa muito legal. A gente passou por isso. Nem sempre é assim, né? Isso é o que nos mantém lá, né? Porque, assim, são tantos desafios, barreiras, que não dá para romantizar, dizer, é aquilo que a gente gosta. Mas trabalhar com política é cutucar uma ferida ali, ainda mais nós que somos mulheres, somos uma minoria, entre aspas, né? Quando tu fala de representatividade, etc., é trabalhar com esse lado sombra o tempo inteiro. Então, você está o tempo inteiro ali lidando com... E para além do trabalho cansativo que é um trabalho de você ter que estar o tempo inteiro... parece assim que você tem que estar se afirmando todo dia. Isso. Todo dia. Tem essa parte boa, só que a gente está falando dessa parte boa que o esforço vale pessoal e individual é 3 vezes maior. Com certeza. Quando a gente tá mulher e tá dentro dessa esfera, né? Então, assim, a gente consegue fazer o bem, é muito legal. Mas pra gente cumprir o nosso papel, a gente tá, tipo, se martirizando muitas vezes. E o que não é justo e o que não deveria ser assim, né? E a gente vê isso muito claro. Porque, às vezes, a gente tem... existe um potencial, né? E aí eu vou falar meio da Thay. Existe um potencial muito grande de conhecimento mesmo, de conhecimento de legislação, conhecimento de regimento interno, né, Thay? E de temas mesmo, temas muito peculiares, que a gente chega e aí, às vezes, você percebe que é nítido. Às vezes, está eu ou a Thay numa reunião, mas eles preferem ouvir o que o homem está falando e, às vezes, o cara nem é tão... Às vezes está repetindo até algo que você acabou de falar. Falou, Karina, a mulher que eu ia falar. É A mais B. Aí vem um homem e fala, é B mais A. Aplausos.
O resultado é o mesmo. Não, agora eu vou repetir o que a Karina falou, mas é pra reafirmar, porque na hora que a Olga começou a falar disso, veio na minha cabeça. Eles ficam repetindo, né? Eu, inclusive, tinha um método que, dependendo, em alguns lugares que eu já trabalhei, isso já aconteceu bilhares de vezes, a pessoa falava, o cara ia lá e falava a mesma coisa que eu falei. Sabe o que eu fazia? Eu pedia pra falar em seguida e falava assim, ótimo, isso que você falou é exatamente o que eu falei antes, né? Então você concorda comigo? Eu adorava fazer isso, que é tipo assim, cara, peraí. Você não pode roubar a autonomia, a autoridade, tipo, a ideia de uma outra pessoa e a outra pessoa fica silenciada e você, tipo, é o grande gênio da galáxia, que na verdade você só tá, tipo, reestruturando uma frase da outra pessoa. Para, né? Isso acontece todo dia. Pode isso, amiga? Pode Não, isso, não, é ó, isso. Isso aí não pode. Amiga, isso aí não pode. Chega. Não deixa acontecer. E você que tá aí, entendeu? Que quis até parar o vídeo agora, porque tem um monte quiser anotar de essa fogo estratégia amigo. aí, ó. Tá? Você continua assistindo esse vídeo, você que sabe que você faz isso. Você para de fazer isso. E quando você estiver fazendo, vai passar vergonha. E eu acho que o grande barato é denunciar, sabe, galera? Não, foi isso aí que eu falei. Ô, gente, não né? pode deixar passar, não. Dá, Chega. não dá. agora eu vou voltar num outro... na verdade, voltar, né? Tipo, voltar 10 páginas. Que a Karina não falou como que ela entrou na política. Você também ainda não falou? Ah, também porque a gente foi conversando. E a Mas gente você. emendou uma conversa na outra, mas vamos lá. Vai, Então, né? Vamos lá do início, nasce no dia 5 de junho. Comigo aconteceu esse não tão diferente, mas assim, eu gostava de ir à igreja. Eu que levei meus pais à igreja, assim, né? Eu tinha uns 5 anos. E aí eu comecei a entregar... Eu era a única criancinha que começou a entregar sopa na rua. Então, eu entregava sopinha, então eu gostava... Não entendia o que estava acontecendo, né? Então, ela já era uma estrela e já estava mobilizando as massas para ajudar a população carente. Paralelamente a isso, em cidades do interior, né? Tinha aquelas campanhas. Então, assim, acompanhava as campanhas. E eu tinha uma tia, né? Ainda ela tá viva, que ela estava participando, assim, era assessora e tudo mais. Então, ela levava muitos políticos lá para casa, né? Tinha uma sala maior, então muitas reuniões aconteciam lá em casa, assim. Mas até então, eu também não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Porque eu tinha tanta coisa para lidar da infância, da adolescência, que a política ainda não tinha... o significado dela não estava ainda claro para mim, né? Era uma coisa que estava ali acontecendo. Eis que, pulando aí páginas e páginas, lembrando, não sei se vocês perceberam, sou uma mulher negra, nordestina, e então... Vai que a pessoa tá... Maravilhosa tá também, né, ouvindo só o gente? áudio no Spotify. Ela não já fez percebeu. audiodescrição para garantir. Então, assim, então eu passei por muitas coisas e desafios, né, por ter essas condições. Então, essa sede de justiça social, ela foi crescendo, né? Então, você vai procurando saber, procurando estudar mais. E fui me tornando uma pessoa mais politizada. Mas a minha pegada, ela sempre foi um pouco mais filosófica, né? Então, aquela transformação do homem, né? Do homem, assim, que eu falo, enquanto humanidade e tudo mais. E entendi que essa sede de justiça, ela precisava de um instrumento que é, na verdade, a política, né? Então, a política, ela é um instrumento de levar a justiça onde não há, né? E aí, tirando essa parte mais subjetiva, eu entrei, de fato, quando eu estava lá na faculdade de Direito, Advogada. né? Me tornei advogada e tinha aquele meu jeito, né? Sempre ali de olho, nos debates na universidade, mas muito tranquila também, sem assumir nenhum papel assim, específico de liderança. Eu nunca gostei muito dessa coisa, porque, para mim... mexe com muitas... Quando eu falei que estava na política, mexer em muitas feridas, para mim é um pouco isso também. Então, eu não era tão claro na época, mas hoje eu entendo que talvez eu não tenha assumido tantos papéis de liderança por isso, né? Então, eu estava ali acompanhando, e aí uma professora, na época, ela assumiu um cargo de subsecretária na Secretaria de Segurança Pública, um cargo político, né? E me mandou uma mensagem 1h no Facebook. Assim, e na época eu era monitora dela, né? Eu virei monitora de constitucional. E ela falou, quer trabalhar comigo? Aí eu
Eu tava procurando um estágio, né? Mas já que é pra ser servidora pública, um carro comissionado tá valendo também. E aí fui. Mas no futuro vocês verão quando chegar a próxima história, que é aí que os nossos caminhos se cruzam. Olha o dedinho do ET aqui, ó. É verdade. Que eu cheguei na Secretaria de Segurança Pública, tava ali trabalhando com um monte de policial, uma loucura. E aí você já sabe detalhes, a gente não precisa entrar nisso agora, mas, né, eram civis e militares ali. São perspectivas, objetivos completamente diferentes, ideologias diferentes e tudo mais. E aí foi quando eu conheci a Tainara também, porque eu cheguei lá, meses depois a Tainara também foi trabalhar lá, e aí e eu só ali observando aquele movimento, falei, nossa, eu gostei daquela menina, ela é jovem, né? E eu era a única jovem até então que estava ali, aí a Tainara também já tinha um grande percurso, eu já tinha trabalhado em vários outros lugares ali, eu estava iniciando, e aí um dia uma reunião para poder, né, todo mundo se apresentar, né? Já que tinha chegado servidores novos na casa, e eu falei, agora é a oportunidade. E eu falei para a subsecretária, que também era minha professora, eu falei, então, estou à disposição para ajudar a coordenação daquela mocinha ali, Tainara, estou super à disposição. Ela falou, olha os pares, vamos ali ficar juntinhas. Já posso escolher a coleguinha? Pode isso, amiga. Essa minha professora, né, que eu tô evitando aqui falar o nome e tudo mais, mas ela falava, cara, esse teu perfil conciliador de gregos e romanos, eu preciso disso, tipo assim, eu falava, tá, você tá dizendo que eu tenho perfil conciliador, safa, né? E era uma batalha, porque aí já seria um outro podcast explicar o que somos nós. Acho que na época eu tinha 23, você tinha quanto, você lembra? 20 anos. A Karina é mais nova que eu, né? Então eu com 23, a Karina com 20 anos, trabalhando numa estrutura que até então, antes do governo do Hollenberg, que foi no governo do Hollenberg que a gente participou dessa coordenação, era só militar, né? Então, tipo assim, esse gregos e troianos da Karina, ela era a única capaz, com habilidade emocional, de conseguir lidar com aqueles preconceitos que, às vezes, rolava quase, tipo assim, jogar computador na cabeça do outro. É verdade. E quando eu cheguei lá, eu era uma das primeiras civis que estava entrando ali naquela secretaria, né? Então, eu fiz amizade. Regime militar, né? Eu fiz amizade com os policiais. A gentileza, a risadinha, ela leva a gente para lugares que a gente nem imagina. Então, você pensa às vezes que não é suficiente, mas são instrumentos incríveis. E ali Com a gente certeza. amolece o coração tanto de policial, né? Cada um com seu método, o dela é efetivo. Então deu tudo certo. No fim das contas, a gente conseguiu realizar trabalhos incríveis. Minha gente, essa lá. lindeza também, quem, né, que não. Que nem ia ser ainda gentil. tem a beleza, né? Para, né, gata? Que beleza. E foi muito legal, muito legal. E desde então a gente nunca mais se separou, né, amiga? Fazendo muitos trabalhos, aprendendo os trabalhos de base com a Tainara, enfim. Muitas histórias para contar. E aí foi que eu cheguei na política nesse sentido, né? Primeiro na política até da estrutura pública mesmo, né? E depois acabou virando partidária, virando todas as coisas do mundo. Exatamente, exatamente. Ai, gente, recadinho do coração, te amo, Thay. Aproveitando esse momento para me declarar. Eu te amo, Tainara. Eu te amo de volta, mas eu não posso cantar, porque sua voz é muito mais bonita do que a minha. Eu te amo. Corta essa pra mim, por favor. Ela Obrigada. faz falsete. Próximo jingle de campanha que a gente for debater aqui, /cantar, bota a Karina, a gente deixa um papelzinho Inclusive, eu tô bem impresso chateada pra com isso aí. Por quê? Na tua campanha, me escolheram lá uma branquinha lá, falaram que a voz dela era melhor. Brincadeira, gente, é brincadeira. Né, tem a minha campanha, né? Brincadeira que eu sou cantora só de banheiro e de podcast. Só de banheiro e de podcast. Coisa boa. Ixi, já cantou em vários lugares. Mas pra você ver, né? Totalmente diferente de onde a Olga veio. Inclusive, diferente porque Pará e depois Bahia. Bahia, né? Detalhe, tem esse detalhe que eu não contei. E a Interior da Bahia, a E Bahia aí tem se Bahia, encontra, Bahia, né? né? Vai, Bahia. Conta a tua versão. Bahia, Bahia. Alô, Bahia. Conte a sua versão. Tem outra versão Bahia também, né? Sou eu. Aí a gente Diretamente de Ipirá. De Pirá. Não, gente, vamos combinar que o Norte e o Nordeste estão dominando, né? Então, a gente arrasa. Graças a Deus. E eu vou falar uma coisa pra vocês, vou contar a minha história, mas antes disso, a minha cidade, Pirá, Bahia, ficou famoso quando eu era pequena, porque tinha um bode que seguia todos os enterros da porta da igreja central até o cemitério da cidade. Foi a única vez que Ipirá, Bahia
Apareceu no em rede Fantástico. nacional. Era um bode coniano. Coniano! Gente, depois eu preciso contar pra vocês uma história de coninho. Mas assim, pode ser só nos bastidores. pra vocês. Beleza, Ih, então. agora todo mundo vai ficar curioso. Beleza, Se então, tiver galera. comentário nesse episódio, a Olga aparece no próximo dizendo a história que ia ser de bastidores. Fechou? Então, conte a sua parte. Tá, vou contar a minha parte então. Gente, então, como já teve o spoiler aqui, eu sou baiana, nasci em Salvador, mas assim, minha família não tinha muita condição financeira. E assim, que quando eu nasci, depois de uns 2 anos, meu pai estava desempregado, a gente foi para o interior da Bahia, Ipirá. Eu fui criada em Ipirá, lá no interior, no Agreste. E a gente cresceu a maior parte da nossa vida lá, né? A gente morava na nossa casa da avó materna. E desde o iniciozinho da nossa história, a gente sempre tinha a máxima, era uma máxima do meu pai, que a gente tinha que passar na universidade. Porque o grande sonho do meu pai era ter feito o ensino superior. Ele não teve condição por 1000 motivos, porque na época dele, para entrar na universidade pública, você tinha que ter muito dinheiro, porque você tinha que ter tido um ensino muito qualificado. Outra realidade. E você tinha poucas universidades privadas e também meu pai não tinha dinheiro para universidade privada. Ele até um tempo tentou, foi morar em Salvador. Nem tinha FIES nessa época, né? Não tinha Obrigada, FIES. Lula. Valeu, Lula, pra ouvir. Hashtag fica a dica. Ele tentou, assim, tipo, fazer faculdade, não conseguiu, porque não conseguia sustentar uma casa em Salvador, voltou. E eu fiquei lá, morei em Pirá até uns 12, 13 anos de idade. E aí, quando eu tinha mais ou menos essa idade, meu pai ficou desempregado de novo. E a gente tava com muita dificuldade, não sabia como é que ia lidar com esse processo. E uma das coisas que meu pai falou foi, tá, pra gente construir esse novo episódio, agora as meninas estão se aproximando de chegar no... Minha irmã é mais velha do que eu, então assim, do ensino fundamental que precisa ser mais denso e o ensino médio que coloca elas dentro de uma universidade. E foi aí que a gente começa a nossa segundo episódio da vida, que foi pra nossa terceira cidade, né? Que Salvador ali no conto que foi muito pouquinho. Então, de Salvador para Ipirá, de Ipirá para Goiânia. E aí, lá em Goiânia, a gente fomos morar na casa dos nossos avós paternos dessa vez. Então, lá era oficialmente a grande família, dava pra fazer um episódio de lá. Era tipo, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu avô, minha avó, 2 tias solteiras, família de um tio na casa de trás. Tinha tanta gente lá que se o IBGE fosse fazer o censo, na nossa casa ia fazer o censo da cidade inteira. E sempre foi essa batalha, assim, a gente estudou alguns anos em escola pública, muitos anos na escola privada, porque meu pai, eu digo que ele era especialista em conseguir bolsa de estudo. Ele rodava a cidade inteira conseguindo, e a gente ia trocando de escola todo ano, porque ele conseguia uma bolsa de estudo um pouco melhor, conseguia um percentual maior, dava pra gente ir pra uma outra escola. E sempre com a missão que era, independente do que aconteça na vida de vocês, a gente não tem nada pra deixar pra vocês. A gente vive o sonho de talvez um dia ter uma casa própria, a gente vive o sonho de talvez ter uma aposentadoria. E a única coisa que a gente vai poder garantir pra que vocês tenham um futuro é ensino. Então, tem que estudar. Que eu acho que, na verdade, essa é a máxima de boa parte dos brasileiros, né? É verdade. Então, quando a gente se formou, a minha irmã passou. Minha irmã mais velha do que eu. Primeiro foi pra universidade na Federal de Goiás pra fazer Direito. E eu tinha uma coisa com Brasília. Eu queria muito vir morar em Brasília. Eu queria muito viver em Brasília. Não sei porquê. Aí pode dizer que é uma coisa alinhadas aos chácaras e aos Coninho astros. te trouxe, Coninho me trouxe pra cá. Eu tinha vindo uma vez na vida em Brasília. E aí eu fui e fiz vestibular. Inclusive, na época, eu lembro que eu pedi um dinheiro pra minha mãe, escondido. Tipo assim, ai, mãe, por favor, paga um segundo vestibular, porque eu acho que eu passo. E aquela coisa assim, né? Minha mãe falou, não, vai lá, minha filha, vai lá fazer, tentar. E aí eu fui e fiz. E aí foi até meu pai que descobriu que eu tinha passado na UNB. Eu vim pra Brasília com 17 anos pra fazer biblioteconomia na UNB. E vim pra Brasília. Aí começa o próximo episódio, que é a 4ª cidade da minha vida. E que é aí que a política começa a entrar. Porque assim, todo esse histórico que eu trouxe, tô falando pra cacete aqui, foram muitas mudanças. Fala, amiga, fala que tô amando. Isso pode, tá? Isso pode? Pode, Elas pode. autorizaram a falar um monte. Mas todo esse processo de mudança sempre teve a ver com dificuldades econômicas, com a tentativa de estudo e com uma série de outras dificuldades de família. E aí, quando eu passei em Brasília, em teoria, né? Pelo menos no Contos de Fada, a gente olha e fala assim... Ah, sucesso. Agora passou na faculdade. Aí que eu digo que tem um grande abismo entre passar na faculdade de vocês sendo de origem humilde e uma pessoa que já tem toda a sua estrutura, né? Porque eu passei na faculdade e a primeira coisa que meu pai falou foi... Querida,
como que a gente vai te sustentar lá? Não tem como, tipo assim, Brasília é muito caro e tudo mais. A né? conta não fecha no final, né? A conta não fecha. Então não adianta você passar na faculdade se a outra conta não fecha. E aí eu vim pra Brasília, a gente foi dando jeito, falei, Pael, dá um jeito de pagar as contas aí, que no segundo semestre eu fiquei sabendo que dá pra ter estágio, que aí eu vou começo a pegar umas aulas à noite e a gente vai estudar. E aí foi isso que a gente fez. Tipo assim, pra vocês terem ideia, que aí todo mundo que é de Brasília sabe disso, né? Mudei muitas vezes aqui e uma das casas que eu morei era um quartinho de serviço que só cabia uma cama de solteiro, uma cômoda, não dava nem pra ter um guarda-roupa. E só para entrar neste quarto eu brinco, era R$700 o aluguel, sem contar as outras contas. Eu digo que minha ansiedade começou aí. Porque todo mês era aquele desespero, tipo assim, será que meu pai vai conseguir pagar? Será que eu consigo ficar em Brasília? Será que eu consigo continuar? E aí a gente começou nesses episódios. E assim, só pra dormir, né, gente? Só pra Porque dormir. fora comer, andar, se locomover, né? Brasília é muito caro. É uma cidade muito cara. E é generosa. Porque eu também não posso reclamar de não Brasília, podemos não. reclamar, no céu de coração. Tem suas dificuldades, é difícil. E entra um monte de processo aí, né? Você mesmo falou, tipo, a coisa da passagem. Na minha época da faculdade, não tinha passe livre no final de semana. E era pela quantidade de aulas, grade horária. Só que eu tinha que ir pro estágio pra pagar a parte, ajudar, tipo, meu pai pra me sustentar aqui. Caraca, essa informação eu achei curiosa. Não tinha passe livre naquela época ali? Não era livre absoluto, né? Tinha por grade Era até, horária e quantidade, final de semana não tinha. Meu Deus do céu. Cada época, né? Tipo, o passe livre é de um jeito. Às vezes não é livre. Enfim, e aí nessa história toda, eu sei que até aí, gente, o que eu poderia resumir da minha vida? Eu me mudei muito, tive muitas dificuldades econômicas da família, de não ter coisas privadas, de compartilhar esses espaços de vida, mas sempre com o objetivo de passar na universidade. Começamos um novo episódio de luta que era para se formar na universidade. Só que até então, eu não conseguia configurar, porque eu não tive nenhuma experiência política na minha vida. Então, assim, meu pai trabalhava na prefeitura do interior e a gente não tinha esse discernimento do que era política, participar da grande política, ter contato com esses grandes debates. Então, foi quando eu cheguei na universidade que veio aquele estralo assim, peraí. Então, todas essas tretas que são da minha vida particular, na verdade, são problemas que são totalmente estruturais e repetidos. Então, tipo assim... Não é uma coisa da sua família. Não é a coisa da minha família. É tipo assim, os pais desesperados pra tentar conseguir uma bolsa de estudo pra você estudar na escola boa. Todo mundo fica aí tentando essas oportunidades. Não ter casa própria. Ixi, ou rodo, né? Segurança alimentar. Tudo. Então, assim... E aí, quando eu entrei na universidade, eu comecei a ver essa chave virar. E aí, uma das coisas que eu fazia pra universidade era que eu tinha uma bolsa... de extensão, que era uma das formas de me ajudar a me manter aqui. A bolsa de extensão era R$400 na época, o que era menor do que o quartinho que dava para dormir, mas ajudava muito na alimentação, transporte e tudo. E aí, essa bolsa que eu recebia era para ir para Estrutural, ajudar na organização de uma biblioteca comunitária que uma família de catadores fazia lá na Estrutural. Então, eu acabei me afeiçoando ao projeto. Então, eu comecei a ir no final de semana, sem ir com a universidade. Começar a juntar um monte de voluntário. Sem passe livre. Pô, eu pagava no final de semana. E aí que eu comecei a entrar na política. Aí a coisa se desdobrou, que minha irmã e algumas pessoas falam assim, isso aí então é sua vida e seu dom. Porque eu comecei a entrar no movimento estudantil, aí eu virei presidente do meu centro acadêmico, aí eu virei diretora da Uni. E quando eu tava ali já tava na faculdade há um tempo, em 2014, que eu já tava na Uni, já tava em direção nacional do partido, tudo nesse processo, assim, muito autônomo, eu fui convidada para ir trabalhar na campanha da Marina Silva, nossa querida ministra maravilhosa do meio ambiente, Marina Silva. E fui para São Paulo para ser uma das coordenadoras de juventude da campanha. E aí, quando eu voltei... Marina Eduardo, né? Marina Eduardo, Quando eu fui pra lá, era a campanha da Marina como vice do Eduardo. Ele faleceu. E aí, nossa equipe toda Continuou ficou... a tocar junto com a campanha da Marina. Fazia a campanha da Marina. E aí, a gente foi assim... Virou Marina e Beto, né? Marina e Beto Albuquerque. Engasguei aqui. Então, foi assim, gente. E aí, eu me vi mesmo na política institucional. Porque... eu fui assessora na Casa Civil, de participação social. Depois, quando eu conheci a Karina, eu fui coordenadora de articulação social. Todas eram participação social, no final das contas. Na Secretaria de Segurança Pública. E aí, eu fui candidata em 2018 pela primeira vez.
quase 6 mil votos? Eu me lembro. 5.400. 5.400. Quase 6 mil votos. Quase 6 mil votos, gostei. A deputada federal, né? Foi, tipo assim, uma campanha feita com 12 voluntários, mas foi um grande sucesso. A gente achou Demais. o resultado. A gente falou, cara... É verdade. A gente Demais. conseguiu mostrar isso para as pessoas. E aí, esses últimos 4 anos, desde 2018 até 2022, eu coordenei a participação social do Leandro Graz, que foi nosso candidato a governo, pelo menos foi o meu candidato a governo. Ah, Que o meu vem também. aí, hein? Vem É. aí. E vem aí, promessas, promessas. E aí, em 2022, eu fui candidata novamente. Não deu pra ganhar, mas, Mas fui teve- candidata a deputada distrital dessa vez. verdade. Então, assistiu uma Que é votação que outra- foi... outra realidade, métrica, né? é. A disputa é 3 vezes maior quando você é distrital. Mas tive meus 7 mil votos, fiquei muito orgulhosa. 7 mil? Não foi mais, É, não? não. Eu gosto que ela gosta Ela dos joga meus pra votos. cima, é que né? o voto Graças dela a já Deus. vale 2. E... Foi bem votado, foi bem legal. Parabéns, Não, parabéns. né, agora? e tá na suplência, né? Sim. Aí eu acho que a gente não pode desistir disso e não pode falar diferente, porque quando alguém fala, eu tive 6 mil e pouquinhos votos, quer dizer que você está matando pouquinhos, né? Não, eu sempre jogo pra cima também. Tamo junto. Né? Pode isso, amiga? Pode. Pode Isso demais, pode. Isso não. tá liberado. Mas o grande barato é que a Thay faz política há muito tempo, política real, né? Política pública real, porque na hora que ela passa por todas as dificuldades que ela já passou, na hora que ela enxerga que o preço da passagem não era honesto, que o aluguel não é honesto, que o tratamento que eles fazem, que os governos fazem para os estudantes, é uma política completamente na contramão daquilo que a gente quer para a gente, né? Eu falo disso também porque a minha filha fez CEUB, mas... Novamente, obrigada, Lula, pelo FIES. Ó, FIES aí, certeza. gente. Porque senão ela não teria se formado. Tô me lascando ainda, pagando FIES. A gente tá, né? Mas Ana Clara? abriu aí, amiga, pra renegociar. Mas é como a gente tá em Mensagem pra dia, Ana né? A Clara gente não aqui consegue. agora. Aí a Ana Clara, mãe, bora negociar. Eu falei, não, como, querida? Nós somos adimplentes, a gente paga em dia. Então, a gente só fala ótimo. inadimplente. Eita, boa. Mas assim, e é isso, eu acho que essas pessoas quando entram, pessoas como a Thay, quando entra na vida pública, ela vai para fazer política diferente mesmo. E faz. Entendeu? Porque já cortou na carne, né? Sabe o que é? Sabe o que é pegar 4 ônibus para ir estudar? Viveu. Exato. Não tá dentro da bolha, né? E Brasília, quando você fala assim, Brasília, se você for fazer estatisticamente falando, quantas pessoas do entorno estudam em Brasília, né? Que moram em Cidade Ocidental, Águas Lindas de Goiás, tal, e vêm para Brasília para estudar, para batalhar, para trabalhar também. Inclusive, eu até digo que, e sobre toda essa galera que tá no entorno, sobre a minha experiência de conseguir entrar na universidade, na UNB, tem outro agradecimento ao Lula. Que é o Reúne, né? Porque, assim, no final das Vai tá on, contas... querida, fica à O vontade. que democratizou pra galera, tipo assim, o que me deu oportunidade de entrar numa universidade, mesmo com todas essas quebras de tipo de educação, de troca de escola, de troca de cidade, é ter tido uma ampliação de estrutura. Políticas públicas, De Isso, né? políticas políticas públicas pra garantir que, tipo, a públicas, universidade era da exatamente. galera. Tipo, Exatamente. e isso que fez todo mundo que tá no entorno aí, que, tipo, vem e volta. Porque, né, e isso é fazer política, Sim. né? Porque a gente fala, a minha vida política começou quando eu fui candidata. Não, você faz política, Com eu faço certeza. política, a Thay faz política. Com certeza. Lógico que ela faz muito mais do que a gente, né? Não, Com nada. certeza. Inclusive, elas são pivôs. Eu acho que até um tema de discussão de algum próximo episódio, porque a gente discute muito sobre o papel da mulher da política. E é lógico que a gente precisa muito de muitas candidatas. A gente precisa muito de mulheres eleitas. Eu mesmo, inclusive, sou a favor, né, da cota na candidatura, não. Porque isso é história pra boi dormir. Eu sou a favor de cota na cadeira. Porque se eu tu quer também, garantir a eu representação também. da mulher, mete a cota na cadeira. Exatamente. Mas, além Como a gente dessas já mulheres... tem, né? Já tem em outros países a cota sim, na em outros cadeira. países tem, funciona bem, Então, né? e super dá certo, né? E vamos batalhar tem pra que isso. ser. Mas eu acho que tem uma coisa que você falou, que, tipo, faz mais ou menos política. Na verdade, a política de bastidor, ela é muito importante. Porque ela cumpre outros papéis. Tipo, de estruturação, da garantia que a mulher não vai estar solitária. Que a gente vai ter disputa. Viabiliza, né? Para que as outras possam concorrer também, né? Não, e eu acho que quando existe uma lealdade dentro da política, aí vamos levar para outro lado, que aí
para as mulheres, vamos falar de sororidade, na hora que eu olho para você e enxergo que você é um potencial, vamos lá, vamos dar as mãos juntas, olha, a gente Com sabe certeza. chegar lá. Eu não tenho, não que eu não tenha essa capacidade, porque eu acho que todo mundo tem essa capacidade. Sim. Mas eu até brinco com a Tainara, quando a Tainara fala assim, Olga, tem que ser candidata. Eu falei, faço muito bullying, não posso. Vocês vão ver em breve, entendeu? Em alguns momentos, Olga fazendo bullying. Vamos ter que cortar, E ter aí uma maldição. eu ia ser cancelada, assim, ó, no estalar de dedos. Mas assim... Para, amiga. Não, mas- é. Eu vou te defender aqui. É, Não é mas- bullying, não. É só um humor, assim, mais mais temperado. ácido, É. né? Mas assim, e eu acho que esse que é o grande barato. Na hora que a gente olha para uma candidata e a gente se reconhece, a gente fala, cara, vai dar certo, vambora. Porque Sim. só briga por direitos das mulheres as mulheres, só briga por direitos dos Mandorinha só não faz LGBTs, verão. Ai, os gente, LGBTs. sabe o que eu sempre falo? Sabe? Só briga por direito dos pretos às pretas. É. Eu Entendeu? amei essa fala da Olga, porque tem uma coisa que é a seguinte: toda vez que alguém fala, ai, representação não importa, ai, por que vocês têm essa coisa identitária? Meu amor, não importa, então larga o cargo e deixa eu ocupar. Isso! Ai, homem, não faz diferença ser um bando de homem, então se retira e deixa as mulheres ocuparem. Ou seja, a representação importa, porque a gente faz política pública a partir da nossa visão. E se você tem pessoas que fazem parte do sistema, que cresceram dentro desse sistema de privilégio, e essas pessoas estão protagonizando a política, elas nunca vão pensar no outro lado. Uma vez eu ouvi sobre uma mulher falando de problema de mamografia para mulheres PCDs. Gente, que homem que vai parar pra pensar que no SUS precisa ter uma máquina adaptada para que mulheres PCDs façam mamografia? Ou então quem é que vai parar pra pensar, que inclusive demorou muito, e foi uma proposta de uma deputada do PSB, da Tabata Amaral, que item de absorvente é necessidade básica, tem que estar dentro da cesta básica, tem que ser disponibilizado na escola, porque isso determina o que a gente pode ou não pode fazer durante 5, 6 dias no mês. Exatamente. E quantas meninas deixam de ir pra escola? Porque às vezes a família não tem como ter o absorvente. A gente está falando de educação. Sim. Quando tá falando desse absorvente aí, a gente está falando de fazer com que as pessoas permaneçam na escola. Está falando de evasão escolar. Está Exatamente, falando do futuro do exatamente. Brasil, meu amor. Então, não é só um absorvente, entendeu? A gente tem que entender, e a gente tem que entender e trazer isso agarrado mesmo, para a gente entender que quem faz política para mãe solo é a mãe solo. É a mãe que tá lá na ponta se lascando. Vocês vão ouvir muito se lascando, gente, desculpa. Mas a gente que cuida dos nossos filhos, que tá ali na batalha, que ele sabe a necessidade de cada um, sabe? A menina que não vai pra escola porque não tem um absorvente naqueles dias, porque a mãe não... Às vezes a mãe é uma mãe solo e não tem como Sim. comprar um absorvente. E é nesse momento que vocês vão entender, minha gente, que é o seguinte: a gente tá puta. É porque pode isso, Arnaldo, pode isso, amiga? Pode Aí eu isso. só vai ficar puta, porque assim, a gente tem motivo suficiente pra estar puto o tempo todo. Com certeza. Então, assim, a gente precisa discutir pra romper com essas barreiras. E acho que a gente se apresentou o suficiente. E pra dizer que a gente não vai escalar. Exatamente. E, inclusive, pra você não escalar, eu acho que agora, pra gente encerrar esse episódio, a gente podia mandar uma mensagem para os nossos ouvintes. Uma horinha de conversa, viu? Uma horinha de É conversa. verdade, E segue se deixasse, amores. a gente ficava- Vocês falam legal, vocês conversam pra caramba, hein? O recadinho Um é que recadinho. se Recadinho. ligue no Pode Isso, amiga. Momento, recadinho. Pra você. Gente, tão sexy essas vozes. É. Nem parece que estavam gritando aqui, não, tem 2 minutos. A gente é aquela coisa, né? Somos diversos. Eu acho que a gente, começando pelo recadinho, cola na gente. A gente tá querendo construir uma Brasília melhor, uma Brasília diferente. Discutir tudo que as mulheres estão passando. Compartilhe com a gente as suas histórias. Eu acho que isso é importante, tá? A gente pedir para que... Porque às vezes a gente faz um cronograma e a gente vai discutir coisas que chegam pra gente no nosso dia a dia. Mas às vezes outras dificuldades podem aparecer no meio do caminho. Se quiserem, se convidem para serem convidadas. A gente vai topar. Exatamente, a gente vai super topar. Pode mandar lá no isso. nosso e-mail. Ei, eu tenho uma história pra contar. Não é que história poxa, mas é que história, amiga. Tipo, alô, é da rádio, quero contar uma história. Então é isso, gente. Contribuam. Ih, gente, peraí. Que eu tô aqui me profissionalizando. Tem um off aqui que eu acho que era pra eu falar alguma coisa, escrever alguma coisa.
pra falar pro pessoal escrever nos comentários. Gente, mas tem essa muito nova ser- ferramenta no Spotify. Pode comentar. E no YouTube também, né? Porque estamos em YouTube todas as sempre, plataformas. Comenta aqui o que vocês acharam, que vocês concordam ou que vocês discordam. E dei dicas. Dê dicas, inclusive de convidadas e tudo Sim, mais, né? sim. Karina, sua mensagem final. Minha mensagem final é acompanhe, compartilhe, né? Só Dê um repetindo, deixe o seu like aí. E que a gente possa estar unido nessa batalha, porque precisamos muito, 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 muito de todos vocês. Para ter um Brasil melhor e principalmente um Distrito Federal melhor. E a gente quer conhecer, porque a gente sabe que tem muita coisa legal, de muita gente realizando muita coisa legal. E junte-se a nós, né? Nosso recadinho. Meu recadinho é esse. Meu recadinho. recadinho singelo. Recadinho singelo. Gente, ó, agradecemos todos vocês que acompanharam hoje o nosso debate. Muito divertido. Eu acho que, inclusive, se não gravar, a gente continua conversando e falando aqui um tempão. E eu acho que o que eu queria dizer é que nós temos que ser resilientes e essa resiliência ela tem que ser transformada em mudanças. E eu acho que é esse papel que a gente está topando cumprir aqui. A política realmente não é fácil, não é um mar de rosas, mas não existe só uma forma de fazer política. E as mulheres estão umbilicalmente ligadas às soluções e aos problemas que a gente vive enquanto sociedade. Então, assim, aumentar nosso protagonismo é importante. Sei que esse é só um podcast do PSB, mas são feitos com maravilhosas mulheres, com uma diversidade muito grande. A gente vai trazer muita gente do DF aqui, que é para mostrar o que as mulheres fazem e o que nós precisamos. Então, continue nos acompanhando Vem em aí, todos vem os aí. canais. Vem aí, galera. Curta, Novidade. compartilhe, dê likes. E me diz o que pode e o que não pode, amiga. Pode dizer. Pode isso, amiga. Galera.